boa noite. Com muita alegria que retomamos os nossos encontros aqui de domingo, né? A temática que temos desenvolvido aqui aos domingos tem evocado aquilo que os espíritos da codificação, provocados pelas perguntas de Allan Kardec, orientam a humanidade acerca da relação com uma experiência muito triste, muito dramática da sociedade humana, que é a pobreza, a miséria, a mendicância, a esmola e assim por diante. Já tem alguns domingos que nós temos falado sobre isso, desenvolvendo o que os espíritos orientam. Allan Kardec. E da última feita que estivemos aqui, falamos sobre uma resposta dada pelo espírito de Vicente de Paulo acerca dessa questão. E o espírito de Vicente de Paulo termina dizendo para sermos afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais íntimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, a ideia é benevolência para com todos, perdão das ofensas, esquecimento do mal, indulgência para com as faltas alheias. Esta é a caridade, segundo a entendia Jesus, na compreensão dada pelos espíritos da codificação. E ele diz assim, olha, independente da posição que a pessoa com a qual nós estamos convivendo ocupe, seja um superior hierárquico, seja uma pessoa no plano dos títulos acadêmicos do mundo, né, seja superior intelectualmente ou economicamente, enfim, de talentos, etc., seja aquele mais subalterno, né, que vem naquela experiência de servir nas tarefas mais obscuras, mais rudes, ele pede que a gente trate todo mundo de forma benevolente, igual. Nós não podemos fazer diferença com ninguém. E aí, em seguida, nós temos uma questão muito interessante e que diz respeito a um momento muito particular que a humanidade está vivendo, especialmente o Brasil. Kardec pergunta, não há homens reduzidos à mendicidade, quer dizer, à mendicância, por sua própria culpa? Olha que pergunta interessante. Não há gente que está lá na pobreza, na miséria, porque não foi esforçado o suficiente, etc. e tal, né? E a gente sabe que sim. A gente sabe que sim. A grande questão é o convite que o cristianismo nos faz é para olharmos para esse homem e o culparmos, quer dizer, o condenarmos, olharmos para essa pessoa e falar assim, bem feito, a culpa é sua, sinto muito, ou é não julgar e tentar ajudar naquilo que for possível. Essa é a grande questão. E por que tem a ver com o que a gente tem vivido ultimamente, né? Nós temos assistido a uma desconstrução gradativa do chamado estado de bem-estar social, né? Todo mundo sabe, quem viveu aqui em Ribeirão Preto há muitos anos, que a escola pública, antigamente, era a boa escola, né? Então, eu frequentava, porque não era todo aluno que tinha condição de acompanhar o nível das escolas públicas. A nossa escola aqui, estadual, da Vila Tibério, Sinhá Junqueira, chegou a ser uma das melhores do estado de São Paulo, né, o terceiro grupo escolar. Daí saíram eminências intelectuais da nossa região e do Brasil. O Colégio Santos Dumont, onde eu estudei, era uma escola de segundo grau, respeitabilíssimo, Tomás Alberto. O Otoniel Mota tem uma história belíssima, que está fazendo um centenário. O que a gente tem assistido hoje? Se a pessoa não ganha muito dinheiro, ela não pode estudar. Porque o Estado, né, de maneira geral, não provê uma educação de qualidade para as pessoas, né? E aí quem não pode,
Em geral, a visão do homem egoísta, do homem mundano é assim: quem mandou não ter competência para ganhar dinheiro? Se não ganha porque é incompetente, se é incompetente, paga o preço, põe os filhos para estudar em qualquer escola. E se for esforçado, incompetente e competente, vai ganhar dinheiro suficiente para colocar seus filhos numa boa escola particular. Então, as grandes escolas hoje estão concentradas na mão do grande capital, das pessoas ricas. Só a educação? Não, a saúde também. Então, hoje, quem depende da saúde pública morre nas filas dos hospitais. Ainda tem sorte quem consegue um tratamento no Hospital das Clínicas, etc. e tal, porque esses dias eu estava vendo uma senhora dizendo que o irmão estava com câncer de próstata e conseguiu um exame que, teoricamente, num sistema de saúde privado ou particular, faria no mesmo dia. Ele só conseguiu com um prazo de daqui 6 meses, quer dizer, provavelmente ele vai desencarnar. Porque não tem, quer dizer, então a saúde não existe, a educação não existe, a segurança pública também não existe, porque quem tem dinheiro vai morar nos grandes condomínios, com muros altos e etc e tal, e quem não tem, sinto muito, a visão desse homem egoísta é: sinto muito, não é problema meu, eu não tenho culpa se a pessoa é burra e vagabunda e não ganhou dinheiro suficiente para ter a vida que eu tenho, é mérito meu, eu ganhei e está tudo certo. E ninguém aqui está dizendo que as pessoas não têm mérito, acho que cada um tem, está aqui até no Evangelho segundo o Espiritismo, o trabalhador merece seu salário e a cada um segundo suas obras. A grande questão é que isso é característico de um estado desumano, perverso, cruel, pautado pelo egoísmo, por uma pseudo e falsa meritocracia, e que deixa à mercê pessoas que, infelizmente, por algum motivo que a gente desconhece, não lograram construir uma vida com segurança. Então é simples, a gente tem falado muito aqui da casa do vovô, Às vezes a pessoa realmente teve uma vida de desmandos, de inconsequências, a pessoa não trabalhou, não juntou dinheiro, ou era vagabundo, sem vergonha, etc. e tal, só que aí ela chega com 80, 85 anos, ela não tem como comer, não tem do que sobreviver. E aí eu pergunto assim, como cristãos, o que a gente faz? A gente olha e fala assim: bem feito, quem mandou levar uma vida de prazeres e etc., não é problema meu, fique aí na rua, se vire, se tivesse tido, é assim? Será que é isso que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas pessoas que não conseguiram por algum motivo, e evidentemente porque são responsáveis, porque todo mundo é responsável pela sua própria vida, e nós vamos julgar e deixar na rua, nós vamos deixar na calçada, porque a pessoa não foi aquilo que a gente espera, ou que a moral, os bons costumes, as orientações sedimentadas de mundo dizem que a pessoa tem que ser. Então nós estamos entre a extrema justiça, e quando a gente fala uma extrema justiça, é aquela justiça que os juristas chamam de draconiana, severa, ao culpado a sua sentença. Ou nós pendemos para um outro lado da experiência teológica e religiosa, que os espíritos são congruentes com isso, que é a compaixão e a misericórdia. Várias vezes o Chico Xavier, por inspiração de seu guia Emmanuel, colocou que a misericórdia divina era infinitamente superior à justiça, porque se a providência divina, se a divindade agisse apenas com a justiça, nós não daríamos conta dos nossos resgates, das nossas culpas, dos nossos débitos. Então, maior do que a justiça divina é o amor divino, a misericórdia, que olha para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. E se, naturalmente, os espíritos superiores pedem para que a gente perdoe o outro, esqueça as ofensas, não leve em conta as faltas do outro, seja benevolente para com todos, que dirá Deus, essa coisa que a gente não entende direito, que não dá para entender, porque o dia que der para entender ele deixa de ser Deus, porque se ele é infinito, ele é incompreensível, e sendo incompreensível, a nossa inteligência, sendo finita, não dá conta de compreendê-lo, naturalmente
ele tem essas virtudes que os espíritos superiores pedem que tenhamos, elevadas ao grau de infinitude e eternidade. Então, o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus, naturalmente, são infinitas. Ora, se elas são infinitas, nós não podemos agir conscientemente, do ponto de vista da moral cristã, da ética cristã, diferente dessa ordenação, dessa misericórdia, dessa compaixão, dessa indulgência. Então é independente, né? Se o mundo está como está, nós não estamos condenados a esse mundo. Se o mundo está como está, ele é resultado do que nós, na nossa forma de conduzir as coisas, estamos levando coletivamente a humanidade a esse estado de coisas. E o mundo está vivendo tempos politicamente sombrios. Nós temos visto políticos fanáticos de extrema direita, ligados a forças fascistas, subirem ao poder, dominando arsenais nucleares aí no mundo, né, muito perigosos, e realmente isso nos coloca num alerta muito grande, né? Nós temos um louco lá na Rússia, o Putin, né, belicoso, que tem amor ao conflito e à guerra. A gente tem um fanfarrão psicopata presidente dos Estados Unidos hoje, o Donald Trump. A gente tem visto a ascensão de candidatos no Brasil, de igrejas pentecostais fanáticas, radicais, dominados pela intolerância religiosa, que odeiam espíritas, umbandistas, ateus, e etc. E só Deus sabe aonde isso vai nos levar. E, na verdade, assim como Hitler, Mussolini, né, chegaram ao poder pelo voto das pessoas, pela democracia, é um perigo que nós, no nosso delírio egoísta, a gente traga para nós a responsabilidade de conduzir esses loucos para o poder, conduzindo o planeta Terra, eventualmente até a desastres de proporções aterradoras. E isso apenas é uma proporção planetária de um jeito de ser nosso. Porque, na verdade, quando a gente se identifica com pessoas assim, na verdade, a gente, de verdade, se sente, né, como projetado para essas personalidades sombrias. Então, se eu não tenho misericórdia para com o meu irmão, para com o meu filho, para com o meu parente, para com a minha família, para com o meu vizinho, etc., né, eu não vou ter, principalmente para quem eu não conheço, que dirá para a coletividade, né, para a sociedade de modo geral. Então, assim, de verdade, eu gosto muito, já repeti aqui várias vezes, daquela expressão humorística do Woody Allen, né? Deus existe, ele só não quer se envolver. E é verdade. O que isso significa? Que Deus não vai agir de forma a não contar com as nossas mãos, né? Nós somos criados, somos dotados de inteligência, de consciência, de oportunidades de aprendizado, de crescimento, e aí o mundo fica nas nossas mãos. Nós somos seres da liberdade e da responsabilidade. O que caracteriza o espírito imortal realmente é a responsabilidade. A cada dia que a gente reluta em nos transformar intimamente, a cada dia que a gente é rebelde aos convites de transformação interior, né, de amadurecimento espiritual, nós estamos nos responsabilizando pessoal e coletivamente pelo nosso destino e pelo destino da humanidade. E aí a última questão desse item do Livro dos Espíritos é a seguinte, né? Nós já lemos aqui, essa questão da culpa, né? Há homens que são reduzidos pela culpa? Sim. A resposta dos Espíritos é sim. Porém, e aí vem a resposta, se uma boa educação lhe tivesse ensinado a lei divina, esses homens não teriam caído nos excessos que os levaram à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, qual é a única forma de transformar o mundo para melhor? Só tem uma palavrinha: educação.
e tudo que envolve educação. Então, por exemplo, centro espírita. Centro espírita, existe centro espírita que não dá passe? Lógico que existe. É lógico, precisa dar passe para ser espírita. Não tem lugar aí que faz reiki, que não é espírita? Vai lá, toma um reiki. Passe não é fundamental para a doutrina espírita. Mediunidade não é fundamental para a doutrina espírita. Assistência social não é fundamental para a doutrina espírita. Qual é o primeiro grande compromisso da doutrina espírita? O primeiro grande compromisso da doutrina espírita é pedagógico, é educação. Se o sujeito ficou 50 anos indo no centro tomar passe, recebendo espírito, e ele não se educou espiritualmente, ele não cresceu, ele não entendeu nada, não serviu para porcaria nenhuma. Por isso é que a doutrina foi entregue a um pedagogo. Allan Kardec era um profissional, um estudioso de educação. Ele não era médico, ele não era engenheiro, ele não era matemático, ele não era filósofo. O que ele era? Professor. E interessante que toda a trajetória de Allan Kardec foi voltada para a pedagogia infantil. A especialidade dele era o ensino da matemática nos primeiros anos da vida, da alfabetização e da formação do caráter, ou seja, da formação moral, né, em que ele viveu junto ao mestre dele, que foi Pestalozzi, que por sua vez foi discípulo de Rousseau, e que por sua vez foi o tradutor das ideias de um pedagogo chamado Comênios, que viveu pouco depois do Renascimento, que foi um dos mais importantes humanistas da Europa do século XVII para o século XVIII. Então, assim, os espíritos são claros. A tarefa da doutrina espírita é a transformação moral do homem, é mudar o mundo para melhor, é transformar quem é ruim em gente boa, em transformar gente egoísta em gente altruísta, em gente chata em gente bacana, entendeu? Gente pesada em gente leve. Não estou falando de obesidade, não, estou falando... Não tem gente pesada? Tem gente que se encontra, é um murucubaca, que é um negócio, parece que você tem 1000 quilos, que vem, porque a pessoa, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo e ela se queixa, ela reclama, e o Sartre chama isso de má fé, né? E tudo é culpa dos outros, né? Vocês já notaram ou não? Dificilmente você encontra aí uma pessoa diz assim, e aí, tudo bem? Ela fala assim, tudo mal. Você fala, por quê? E a pessoa fala, por causa da minha incompetência para a vida. Ninguém fala isso. Né? Por que está tudo mal? Ou é o chefe, é o vizinho, é amigo, é a mulher, ou é os filhos, é o governo, ou é isso, é aquilo, ou é o mundo. Quando não tem nada, a pessoa fala, com esse calor, né, quem que está bem? Quer dizer, o clima, a geografia. Tem gente pesada. Ué, não estou errado, não é assim? Não tem gente pesada? Tem gente pesada, difícil. Né? E tem gente leve. Eu vou terminar contando uma história muito bonita que eu ouvi essa semana. História que me chamou muito a atenção. Uma pessoa que trabalha, eu trabalho ali em frente ao Hospital São Francisco, e eu encontrei uma pessoa, amiga, né, que trabalha no campo da medicina, ali no hospital, e ali em frente ao Hospital São Francisco tem um morador de rua agora. Deve fazer uns 7, 8 meses que ele está morando ali na calçada. A gente passa, às vezes tem que desviar, porque ele está dormindo. Eu imagino, não sei se é, mas eu imagino que seja usuário de droga, né, crack, etc. Ele fica ali, ele dorme ali, às vezes tem um colchão, às vezes não tem colchão, tem a coberta, ele fica ali e tal, coisa. Às vezes tem mau cheiro quando a gente passa, porque deve fazer as necessidades ali, né, perto, enfim. E é um moço bonito, assim, a gente fica imaginando que história deve ser desse rapaz para ele chegar ali onde ele está. Mas, enfim, ele se ajeitou ali. Quando chove muito, tem uma marquisezinha
no canto do Hospital São Francisco. Ele se protege ali. E essa pessoa estava me contando que, de vez em quando, dá um dinheirinho para ele tomar um cafezinho, tal, ali e tal. E a pessoa passou, deu um dinheirinho e falou, vai tomar um café, tal. E ele perguntou, você trabalha aí? A pessoa falou, trabalho. Faz tempo? Ah, faz 20 anos. Aí esse menino que dorme ali na rua falou assim, nossa, eu rezo todo dia para esse pessoal que vive aí. Porque o senhor vê, né, doutor, como eu sou feliz, olha que saúde que eu tenho. Eu tenho dó do povo que está aí dentro, ó, do hospital com dor aí, ó. Deus me livre de uma vida assim. Quer dizer, eu achei tão fantástica essa história. Primeiro, aí eu contei para um outro amigo. Eu falei, deixa eu te contar uma história. Porque eu achei tão bonito que agora eu conto essa história para todo mundo. E aí, essa pessoa para quem eu contei isso, falou assim, nossa, eu estou surpreso porque eu nunca imaginei que uma pessoa nessas condições pensasse. A pessoa foi sincera comigo. Porque a pessoa é reduzida a uma condição de vida tão animal que parece um bicho. Aí você não imagina que a pessoa ainda preservou um raciocínio, uma capacidade analógica, de observação do mundo e de crítica do mundo, né, que está aí à volta. E olha que interessante, essa pessoa que está vivendo igual bicho, foi capaz de ter uma percepção de compaixão que grande parte de nós, que passa o dia inteiro na frente do hospital, não para pensar. Olha que interessante. Né? Quer dizer, uma outra constatação interessante. Vejam como o lugar de onde se olha a vida muda, né? A gente imagina, no nosso olhar, que uma pessoa nessas condições, que vive ali, é muito infeliz, não é? Tem um sentimento de perda, de fracasso. Se bobear, a gente é mais depressivo do que ele. Quer dizer, ele está totalmente integrado com essa vida que a gente olha, e para a gente é impensável, e para ele, pelo jeito, não é tão problemática assim. Porque para ele o grande problema é sentir dor e estar dentro do hospital, coisa que ele não vive. Então, para ele, dele estar com saúde bem ali, está ótimo. E ele diz que ele olhava e falava assim, olha que saúde. O sujeito, para sobreviver a condições de vida assim, precisa ser muito saudável também. Precisa ter uma genética boa. Né? Se for nossos filhos criados no apartamento... Porque vocês já viram como a meninada hoje tem alergia? Criança é alérgica a tudo. Agora também está tendo muito intolerância à lactose. Engraçado. São coisas que vão aparecendo, né? Você pega as veinhas aí que estão com mais de 80 anos. Tinha isso, tia? Naquela época, não existia, né? Não tinha. Esquisito, né? Há 100 anos não se ouvia falar disso. Hoje é intolerância à lactose, intolerância à luz, intolerância a tudo. Não vem visitar não, porque tem intolerância à voz humana. É uma coisa assim, cada dia nós estamos mais melindrosos, mais assim, vulneráveis, mais cheios de problemas e tal, né? O convite do Cristo é assim, de uma vida leve, né? De um pouco mais de compaixão, de menos egoísmo. Não dá para não falar coisa, de menos concentração de renda. É um absurdo que a esmagadora maioria da riqueza, a grande riqueza do planeta, esteja concentrada na mão de 4, 5% de pessoas no planeta, enquanto milhões não têm o que comer, o que beber, o que vestir. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso foi a forma como o ser humano, na sua visão egoísta, ignorante, né, de mundo e de vida, construiu ao longo desses séculos, desses milênios.
Então ninguém está falando aqui de fazer uma revolução, acabar com aquilo, não é isso. Mas um mundo mais solidário, não é? Seria muito bom. Né? A gente imagina assim, Ribeirão Preto, né? Deve ter o quê? Ribeirão Preto hoje deve ter umas 600 mil pessoas, não é? Não é isso? A gente imagina, se cada habitante da cidade desse R$2 por mês para caridade, então uma família de 5 pessoas desse R$10 por mês, 2 para cada ser humano que vive ali, nós teríamos 1.200.000 por mês para distribuir entre as creches, asilos, hospitais. Ninguém, vejam, eu não estou falando, vocês já fizeram, eu estou falando alguma bobagem ou não? São 600 mil pessoas, se cada uma desse R$2, nós teríamos, para a caridade, por mês, nós teríamos 1.200.000 para as creches, orfanatos, asilos, casas de distribuição de sopa, e certamente R$2 para cada habitante não deixaria ninguém pobre. É uma coisa tão óbvia, mas é impossível, ninguém pensa nisso. A gente não consegue realizar isso, por algum motivo que eu não sei qual é. Mas isso não existe, quer dizer, é uma utopia, não rola. Né? Então, assim, que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos inspire para as boas obras, e que mesmo que o mundo, coletivamente, não consiga resolver suas grandes demandas, seus grandes desafios, que nós, no âmbito de nossa pessoalidade, de nossa vida privada, que a gente consiga desenvolver a cada dia mais a compaixão, o amor, a benevolência e a caridade, para conosco mesmos, para aqueles mais próximos da gente, principalmente para os desconhecidos, e principalmente para aqueles que são muito diferentes de nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.